boa tarde para você. Tá começando o Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta segunda-feira até as 3 da tarde, trazendo sempre as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos ligadinhos aqui no Hora do Esporte. Sejam bem-vindos que o programa de hoje está recheado. Tá recheado como sempre. Aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço. O Lourenço, que é o mascotinho aqui do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aí, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Lembrando que o Luizão sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando da visita do artilheiro do Corinthians, o joseense Yuri Alberto, que esteve no ginásio Lineu de Moura para um encontro com os atletas e comissão técnica do São José Basquetebol. E olha, o artilheiro, né, ele até arriscou alguns arremessos. Quem esteve por lá é o repórter Dudu Campos, o nosso Aladim. As imagens são do DJ Helder Soares. Diz aí, Dudu. Boa tarde, Dudu. Fala, Vieira, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham no Hora do Esporte. Olha, nessa sexta-feira que eu estou gravando isso aqui, a gente teve uma visita muito especial no treino do São José Basquetebol. Hoje ele ganhou a camisa 12, mas normalmente ele costuma usar a camisa 9. Você sabe quem que é? Vamos dar uma conferida. Quem colou aqui no treino do São José? E foi ele o protagonista que o time do povo precisa. O atacante e cria de São José dos Campos, Yuri Alberto, marcou presença no treino do São José Basquetebol para receber uma camisa autografada por todos os jogadores do time. Pô, é legal demais, né, cara? Eu cresci aqui, já tive alguns momentos aqui nessa quadra também, mais pelo futsal, né? Mas quando eu tinha meus 8, 9 anos ali, quando eu vim treinar pelo futsal do Atlético Cidadão, os caras estavam aqui na quadra treinando e ele disse que ele estava aqui treinando também, então, pô, isso é legal pra caramba, poder retornar aqui. Recebi um convite de poder ir assistir um jogo deles quando estiver aqui em São José, então, convite aceito, eu vou estar presente sim. E o 9 corintiano até arriscou alguns lances livres. O aproveitamento não foi dos melhores, mas o que vale é a intenção, né, Yuri? Cara, não sou muito do basquete não, mas eu consegui de 3 ali, eu acertei uma, então já foi uma cesta bem legal ali. Fora por lesão na coxa esquerda, o atacante diz sentir muita falta de estar em campo defendendo a camisa do Corinthians. Mas nem machucado, a torcida deixa de cobrar o camisa 9. Pô, direto, né, cara? Direto. Eu fico, por um lado, eu fico muito triste de não poder estar participando, de não poder ajudar nesse momento difícil nosso como equipe. Eu vi que tem alguns até fazendo uma campanha de oração, agradeço as orações também para que eu me recupere logo, então logo eu vou estar em campo para a gente poder, junto dos meus companheiros, a gente melhorar e poder trazer muita alegria para o torcedor corintiano. Para o capitão da equipe joseense, receber um atleta de São José e multicampeão no seu esporte motiva a equipe a continuar trabalhando duro, inspirado no exemplo do Yuri. Cara, muito contente, né, pela presença do Yuri, é extremamente importante para nós, gratificante saber que o cara tirou um tempo para vir aqui, né, a gente sabe como é que é a rotina, né, principalmente a dele, né, que treina em outra cidade e volta para São José. A gente tem só a agradecer, cara, é uma referência para nós, né, pelo exemplo dele como atleta, por tudo que ele passou, pela força mental dele, que eu acho que é uma coisa que inspira muito. E teve fã do artilheiro do Corinthians que garantiu o autógrafo do ídolo na sua camiseta. O felizardo da vez foi o filho do armador Cauê Verzola, o Rael, ou melhor, Yuri Alberto, né, Cauê? Na minha casa, na hora de dormir, quando ele fala tchau, eu tenho que dar tchau para ele como Yuri Alberto. Boa noite, Yuri Alberto. Ele, boa noite, Memphis. Ele é o Yuri Alberto, faz questão. Vera, pelo visto o basquete não é a melhor das qualidades do Yuri Alberto não, viu? Mas o homem falou que está disposto a vir aqui em São José de novo para poder acompanhar um jogo de São José Basquetebol. E eu quero perguntar para você, Vera, o Yuri Alberto tem espaço no seu time? Como é que está essa sua gestão de elenco por aí, meu querido? Volto com você. Valeu, Dudu. Joga, com certeza. O Yuri joga do meu time, sim. Tá fazendo uma falta danada. Fez falta ontem no Clássico contra o Santos. Agora eu vou dar um puxão de orelha aqui na diretoria do São José, hein? Pô,
Não dá pra fazer uma camisa 9, que é a camisa que ele joga no Corinthians, escrito Yuri Alberto. Pega a camisa 12, que é do João Níquel, que, com todo respeito ao João Níquel, né? Mas não dá pra fazer uma camisa 9 escrito Yuri Alberto. Parece que pegaram a camisa que tava lá, que servia, pô. Yuri deram pra ele, pô. Sacanagem. Mas tudo bem, tá feita a homenagem. O Yuri ficou contente. O Yuri é um cara bacana, gente boa. Tá sempre aqui em São José. Você encontra ele facilmente aqui na cidade. Como ele disse, ele mora aqui em São José, ele continua morando, faz bate-volta todo dia lá pros treinos, só fica fora quando precisa viajar para jogar aquela coisa toda, quando tá concentrado, mas tá sempre por aqui, tá sempre desfilando com o seu carrão aí e é uma simpatia. Você viu aí na matéria do Dudu Campos. Aliás, obrigado, Dudu, obrigado, Helder. Bacana ter essa interação e a disposição aí do Yuri para conversar com os atletas do São José Basquetebol, Paulito. Com certeza, Vieira, eu acho que a cidade ela precisa reconhecer e valorizar essas figuras que começam a se projetar como referência, como ídolos, né? O Yuri Alberto, querendo ou não, ele tem essa questão de levar o nome de São José dos Campos aí, não somente para o Brasil, mas a nível internacional. E quando ele vem para cá, automaticamente motiva todo mundo, né? Até serve mesmo de inspiração para os jogadores. Acho que o nível de cobrança no futebol é muito forte, mesmo assim o Yuri Alberto, a gente percebe que ele sempre está ali com um sorriso no rosto, atendendo todo mundo bem, se superando, né, após lesões, fazendo os seus gols importantes. Acho que para o esporte em geral é muito legal quando tem encontro ali de referências e idolatrias também, até para o filhinho do Cauê, né? Então muito bacana, Vera. Bacana, e ele recordando a época que ele jogava futsal ali no ginásio Lineu de Moura, né? Treinava ali pela Vermelhinha, pelo Atleta Cidadão. Bacana ele mencionar isso e ele sempre que pode ele tá falando da sua cidade natal aqui, a nossa São José dos Campos. Sorte pro Yuri Alberto, reta final de recuperação para ele e sucesso pro São José, que se prepara na quarta-feira, tem jogo contra o Pato e a gente vai falar mais disso na quarta-feira, tá certo? Paulito, mudando de assunto, falando de vôlei sentado, a equipe do Instituto Athlon, que representa a cidade aqui de São José dos Campos, terminou na terceira posição do torneio início de vôlei sentado 2026, realizado no último sábado, no ginásio municipal Francisco de Souza, lá em Santa Isabel, aqui do nosso lado, né? A competição marcou a abertura oficial do calendário estadual da modalidade e reuniu equipes tradicionais do cenário paulista. Um dos destaques do torneio foi a participação da seleção da Argentina, convidada para integrar a competição e representando aí a cidade anfitriã, Santa Isabel, fortalecendo aí o intercâmbio da modalidade e elevando o nível técnico das partidas. A disputa pela medalha de bronze foi justamente entre o Instituto Athlon contra a seleção da Argentina. Em um confronto equilibrado, a equipe joseense levou a melhor, garantindo o terceiro lugar. O SESI Suzano foi o grande campeão e o paulistano ficou com o vice. Quem também marcou presença na competição foi a equipe do IFP, o Instituto Fortalecendo Pessoas, que realizou bons jogos e acabou na sexta posição. O próximo compromisso das equipes será no dia 18 de abril, na disputa da primeira etapa do Campeonato Paulista de Vôlei Sentado, este que será realizado no ginásio do SESI, em Suzano. Bacana o vôlei sentado se movimentando e bacana também ter a presença da seleção argentina, Paulito, para somar aí, fortalecendo o esporte brasileiro. Com certeza, Vieira, muito legal você ter essas competições para movimentar o calendário esportivo e o melhor, né? O time ficou em terceiro lugar, mas ganhou de uma seleção, então isso aumentou o nível de competitividade também, até deixa esse terceiro lugar com um saborzinho mais especial, então muito legal, parabéns a todo mundo, Vieira. Parabéns a todos os envolvidos, comissão técnica, atletas e os mandatários aí do Instituto Athlon, que representa tão bem a nossa cidade e também o Instituto Fortalecendo Pessoas, fazendo bonito aí na competição, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, tudo sobre a bela vitória do São José fora de casa contra o Sertãozinho. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com Hora do Esporte para falar do São José Esporte Clube. Calma, Paulito, que foi até Sertãozinho e trouxe na bagagem um belo resultado do estádio Frederico Dalmaso na abertura da segunda fase da Série A2. Vamos ver como é que foi a partida. Solta, Matheus! O primeiro lance de perigo saiu aos 5 e foi para o São José. Riquelme dominou lá na esquerda, no bico da grande área, trouxe para a perna direita e bateu. A bola desviou no marco e saiu em escanteio para o São José.
Na cobrança de tiro de canto, Michael Paulista bateu curto para Riquelme, que tocou mais atrás para Felipe Borges, que fez o levantamento, e João Ramos cabeceou tocando para fora com perigo. Mas repare que Lucas Reis estava atrás de João e ficou se lamentando com o gol perdido. Tava por ali, o Lucas... Aos 10, saída errada do goleiro João Vitor do Sertãozinho. Tomás Carvalho recuperou, invadiu a área e bateu uma. Duas vezes para João Vitor fazer a defesa. A bola ficou ainda viva e ele saiu de soco até a zaga afastar o perigo. O Sertãozinho chegou a primeira vez nessa cobrança de falta, que pelo sim e pelo não, João Lucas acabou mandando para escanteio. Mas aos 33, na jogada que começou com Tomás Carvalho, ele tocou no meio para Rodrigo Carioca, que dominou, girou e tocou para Michael Paulista fazer isso aí, ó. Golaço no Fredericão em Sertãozinho. Michael Paulista, com enorme categoria, colocou como se fora com as mãos na bochecha da rede do gol do João Vitor. Olha o detalhe, recebeu na entrada da área, olhou pro gol e bateu consciente para fazer um golaço. E depois ele foi pra torcida e agradeceu aos céus. Michael Paulista é o nome do gol. Sertãozinho 0, São José 1. São José. Aos 44, Matheus Rocha carregou aqui pela direita e fez o cruzamento por baixo para Michael Paulista, que bateu de primeira, mas essa ele pegou embaixo da bola que subiu, perdendo grande chance para o São José. O gol camisa 10 teve a chance de... No finalzinho do primeiro tempo, o Helder Sá fez o cruzamento e Luqueta caiu dentro da área pedindo pênalti, mas a arbitragem foi avisada pelo VAR que nada aconteceu e o árbitro Lucas Caneto Belotti aproveitou para pôr fim no primeiro tempo, com vitória parcial do São José. Sertãozinho 0, São José 1. Sertãozinho amarelo, porque... Já estamos na segunda etapa e quem começou no ataque foi o Touro dos Canaviais. Tener fez o cruzamento lá da esquerda e Lohan desviou de cabeça com perigo para o gol de João Lucas. O São José respondeu em rápido contra-ataque aqui pela esquerda. Michael Paulista carregou, trouxe para o meio e tocou para Tomás Carvalho, que dominou e rolou para Lucas Reis, que dominou, invadiu a área e bateu forte para fora pela linha de fundo, quase o segundo da Águia. Repare nesse camisa 9 à beira do gramado, pronto para entrar no jogo. Ele literalmente estava iluminado. Só que aos 17, quem chegou foi o Sertãozinho. Helder Sá recebeu na esquerda, levou para a linha de fundo e fez o cruzamento por baixo. E Luqueta, livre, só desviou para deixar tudo igual no Fredericão. Luqueta foi para a rede e ele foi para a galera, chamou a torcida e mostrou a camisa 9 de artilheiro da Série 2 com 8 gols. Luqueta, Sertãozinho 1, São José também 1. Aos 37, falta para o Sertãozinho cobrar lá na esquerda. Helder Sá fez o levantamento para o meio do pagode. O zagueirão Barbosa subiu livre e tocou por cima do gol de João Lucas. Aos 45, o Sertãozinho vinha no abafe da intermediária. Riquelme encheu o pé por cima do gol de João Lucas. Ela foi por cima. Aos 46, a história se repetiu de novo. Matheus Rocha recebeu dentro da área, caiu e o árbitro Lucas Caneto Belotti não teve dúvidas e marcou pênalti para o São José. Os jogadores dos dois lados fizeram pressão em cima da arbitragem, que segundos depois voltou atrás e anulou a marcação, dando escanteio para o São José, para a indignação dos jogadores da Águia. Com Luiz Alberto. No banco de reservas do São José, os jogadores pediram revisão no VAR, que acabou não acontecendo e a marcação do campo prevaleceu. No replay por outro ângulo, dá para ver que o Helder Sá pega apenas a bola e depois há o contato. Ao que parece, acertou a arbitragem. Segue o jogo nos acréscimos, 1-1. Eu já tô na dúvida agora, hein? Contra-ataque. Agora repare nesse lance. Lateral para o Sertãozinho cobrar. Vinícius mandou na área do São José. A zaga afastou. Lembra daquele camisa 9 à beira do gramado pronto para entrar? Ele é esse aí, ó, que abriu as pernas para a bola passar para Pedro Arthur. Repare que ele ficou caído ali na intermediária. O São José saiu em rápido contra-ataque com Pedro Arthur aqui pela esquerda e ele inverteu o jogo lá na direita para o Cristiano, livre, que não domina. Mas ele foi buscar. Repare pelo meio quem aparece. Ele, o camisa 9 Clecione, que ergue o braço pedindo a bola. Cristiano domina, carrega, olha para a área e cruza. E Clecione sobe para fazer de cabeça o gol da vitória do São José aos 51 do segundo tempo.
Clecione correu cerca de 70 metros para chegar e cabecear para o fundo das redes de João Vitor, que saiu mal do gol. Mas Clecione não tem nada com isso e foi para a rede. Clecione, o Clecigol do São José, aos 51 do segundo tempo. Clecione foi para a rede, para a festa da pequena, mas eufórica torcida do São José no estádio Fredericão. E não teve tempo para mais nada. Final no estádio Frederico Dalmaso, Sertãozinho 1, São José 2. No Fredericão. Pois é, Paulito, teve de tudo aí nesse jogo e a história se repetiu, né? Mesmo na questão do pênalti, né? E foi mais ou menos como foi aqui no Martins Pereira, só que ao contrário no fechamento da primeira fase. O Sertãozinho abriu o placar, o São José empatou e o Sertãozinho acabou vencendo por 2-1. Não foi no final da partida como foi o São José, mas aconteceu a mesma dinâmica. O São José abriu o placar, os donos da casa empataram e o São José acabou vencendo no momento importante, 2-1 para o São José. Com certeza, Vieira, uma vitória importantíssima fora de casa contra um adversário muito forte, e é aquele tipo de vitória que para o torcedor dá até um acalanto ali no coração, porque começa a projetar já a briga realmente pelo acesso, né? Eu acho que o São José no primeiro tempo jogou muito bem, controlou as ações e poderia ter ampliado o placar. Depois, na segunda etapa, mudou a dinâmica, Sertãozinho foi para cima, precisava buscar o empate, depois buscar a virada também. O São José soube explorar muito bem o contra-ataque, né? Esse contra-ataque não estava encaixando ao longo do segundo tempo, o Sertãozinho pressionando, mas eu acho que tem a questão da estrela também, né? O Clecione é um jogador que ele vem se destacando muito por essas características de se projetar dentro da área, brigar, ocupar muito bem esses espaços. Estava no lugar certo, na hora certa, a bola chegou ali após o goleirão não conseguir cortar e ele marcou. Baita vitória, viram? Muito bem. E o meia Michael Paulista e o atacante Clecione, que saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória, eles falam aqui no Hora do Esporte sobre a bela vitória da equipe da Águia. Diz aí, Michael Paulista e Clecione. Muito feliz, como eu falei para vocês, mas a gente tem que melhorar muito. Hoje não fizemos um bom jogo como a gente vinha fazendo. Mas o que importa para nós é o 3 pontos, agora é ver o que o professor tem para falar, descansar, que quarta-feira já tem outra guerra. A gente sabia, né? A gente sabia que o jogo ia ser um jogo muito difícil para nós, ainda mais na casa do adversário, casa do Sertãozinho, que é um grupo muito forte. Muito feliz pela vitória, pelo gol. Foi um momento muito emocionante para mim, né? Como eu falei, foi uma semana muito difícil para mim, mas quem acredita, né? Até o último final, fui feliz ali com o gol no último minuto e ter ajudado o São José, estou muito feliz. Tá aí os autores dos gols do São José, o Michael Paulista, que fez um golaço, e o Clecione, que fez um golaço também, mediante a circunstância, mas principalmente pelo pique que ele deu lá de trás, 70 metros mais ou menos, que ele correu, pediu, foi atendido. E o Cristiano, tão criticado, mas o Cristiano fez o cruzamento na cabeça do Clecione para fazer o gol da vitória aí do São José. Quem também falou ao final da partida foi o técnico Jorge Castilho, analisando a vitória da Águia sobre o Touro dos Canaviais, aqui no Hora do Esporte. Diz aí, Castilho. É importante ganhar fora de casa, da forma como foi, onde nós fizemos um bom primeiro tempo e nós oscilamos o segundo, fizemos o segundo tempo muito abaixo daquilo que a gente esperava e do que foi proposto, né? Mas as coisas não aconteceram, tomamos um gol com 16 minutos, conseguimos sofrer, né? Controlar o jogo. E fomos muito felizes no último lance com o gol do Clecione. Eu acho que isso é o que importa, os 3 pontos, da forma como foi, né? E não ficar remoendo só porque nós não fizemos um grande jogo, mas é importante você iniciar o quadrangular com uma vitória, principalmente fora de casa. Tá aí a palavra do Jorge Castilho. Antes também você ouviu o Michael Paulista e o Clecione. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o Paulito vai comentar aí sobre mais o jogo. A gente vai também analisar o lance... Tem um pernilongo aqui no meu cotovelo, pô. A gente vai analisar o lance polêmico da partida, o lance de pênalti. Foi, não foi? Na volta do intervalo tem isso para você aqui no Hora do Esporte. Não sai daí, já voltamos.
Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, ainda repercutindo a vitória do São José contra o Sertãozinho, sábado, lá em Sertãozinho. Paulito, antes da gente falar do pênalti, você quer falar alguma coisa em relação ao que disseram Michael Paulista, Clecione e também o técnico Jorge Castilho? Acho legal porque as 3 entrevistas, elas se amarraram, né? Acho que o Michel Paulista destacou muito bem que o time não conseguiu manter o bom rendimento que vinha tendo nos últimos jogos, de poder ter controle das partidas, de criar situações de gols. Mesmo assim, o mais importante foi o resultado positivo. Eu acho que é legal isso, porque você tem um pé no chão, né? Você ganhou fora de casa, mas você sabe que pode melhorar, Vieira. Muito bem, agradecer ao Celso Gomes, da assessoria do São José Esporte Clube, que viabilizou aí essas falas dos jogadores e também do técnico Jorge Castilho, logo depois da partida, e hoje a gente está repercutindo aqui no nosso Hora do Esporte. Paulito, vamos para o lance polêmico da partida, o pênalti que foi marcado e não foi. Matheus, coloca para a gente aí, por gentileza, em tela cheia, que a gente vai analisar. Essa aí é a imagem oficial, né? A imagem de cima, normal, ali. Você vê, ó, o árbitro não teve dúvida. O jogador, o Matheus Rocha, ele caiu, o árbitro já assinalou a marca da cal. Só que logo na sequência, ó, ele marca ali, ó, ele marca o pênalti e logo na sequência ele ergue os braços ali, ó. Você tá vendo por outros ângulos, né? É um lance para mim, Paulito, para mim não há dúvidas. O jogador, o Helder Sá, ele toca na bola, tanto é que você vê, a bola vai para o outro lado, né? Ele toca na bola e depois há um choque entre ele e o Matheus Rocha. No frigir dos ovos, eu acho que a arbitragem acabou acertando, Paulito. Sem dúvidas, Vieira, eu também acho que a arbitragem fez o posicionamento correto de não marcar a penalidade, porque o jogador do São José, ele dá o tapa na frente, ele com certeza vai infiltrar dentro da área, vai sair numa situação favorável, só que o jogador do Sertãozinho, ele se recupera no lance, ele chega primeiro e ele dá um toque na bola que joga para a linha de fundo. Então, depois tem um encontro porque o jogador de São José está em velocidade. Porém, tem como a perna sumir, né? Porém o que dá ali um pouquinho de dúvida é justamente esse encontro e o fato do árbitro estar bem posicionado e dele ter marcado o pênalti primeiro, né? Talvez a gente teria um pouco menos de dúvidas se ele tivesse marcado o pênalti, tivesse chamado o VAR e depois no VAR ele analisando o lance e voltasse atrás, porque aí ele teria uma percepção de que realmente a regra do jogo foi aplicada errado. Agora a gente fica nessa questão, né? Será que a regra do jogo vale o encontrão, vale o tapa primeiro na bola? Talvez seja a maior dúvida em cima desse caso, Vieira. O que ficou estranho é o seguinte, ele marcou o pênalti, ele pode muito bem ter marcado o pênalti e voltar atrás, talvez aquele no ímpeto, viu o jogador caindo, acontecendo o choque, mas depois ele tem aquele segundo de interpretação e fala, não, realmente tocou na bola, depois houve o choque, vou remarcar. E aí ele poderia assumir a responsabilidade. Ó, eu errei, como a gente já viu várias vezes o árbitro dizer, ó, eu errei, marquei o pênalti, mas eu errei, pegou só na bola, segue o jogo. Mas não, ele ficou ali, parecia até que ele estava conversando com o Bandeira, mas depois me parece que ele não conversou com o Bandeira. Não sei se veio alguma informação para ele via rádio, acho que também nem haveria tempo do pessoal do VAR avaliar se realmente foi ou não, né, para rever e poder informar. Então, como houve a dúvida e tem o VAR, por que não utilizar o VAR numa situação como essa? Para ir lá e tirar a dúvida, até para evitar qualquer dúvida, tanto do São José quanto do Sertãozinho. Fui lá, olhei, não foi pênalti, ou foi pênalti, sacramentava e tal. Ele não foi pro VAR olhar. Então, ficou essa dúvida aí, mas acho que no frigir dos ovos, ele acabou acertando, só pegou a bola o Helder Sá, depois há um encontro de corpos, o que é natural, o futebol é um jogo de contato, e acabou acarretando, ele ia errando, né, ao marcar o pênalti, depois ele acertou ao voltar atrás. Mas você vê, ó, jogo novamente acontecendo entre São José e Sertãozinho, finalzinho do jogo, o jogo estava 1-1, ia dar pano para manga se o São José tivesse empatado essa partida com esse lance aí. Como o São José venceu, do jeito que venceu, o pessoal tá até relevando, tá certo? Paulito, vamos ver aqui então os jogos do São José, o caminho do São José dentro dessa segunda fase. No sábado venceu o Sertãozinho por 2-1. Quarta-feira, 8 horas da noite, recebe o Juventus da Moca. Depois, no dia 25, recebe também a Ferroviária e depois começa o segundo turno com 2 jogos fora. Enfrenta a Ferroviária fora, enfrenta o Juventus fora e fecha a sua participação nessa
nessa segunda fase, recebendo a própria equipe do Sertãozinho. Jogos da primeira rodada tem resultado surpreendente aqui, ó. 15 de Piracicaba e Água Santa ficaram no 0-0, acho um resultado normal. Agora, Votuporanguense 3, Ituano 0. Que final de primeira fase para o Ituano, que era para ser líder dessa primeira fase, tomou um empate do Monte Azul no finalzinho do jogo lá, estava vencendo por 3-0, depois tomou um empate em 3-3, perdeu a liderança e começa essa segunda fase tomando 3 cocos na cabeça do Votuporanguense. Sertãozinho perdendo em casa para o São José 2-1 e o Juventus da Moca ontem, 10 da manhã, venceu a Ferroviária 2-1, resultado interessante para o São José, essa vitória do Juventus, Paulito, no pique. Com certeza, Vieira, eu acho que dentre esses jogos, talvez o da Ferroviária e do Ituano é o que causa um pouquinho mais ali de espanto, porque a Ferroviária e o Ituano se projetaram, né, ao longo da competição como favoritos, porém, o São José jogando contra o Juventus não pode negociar esses pontos novamente, está aí dentro de casa, precisa ganhar da Juventus para poder tentar abrir o máximo possível de vantagem aos adversários do grupo. Acho que da forma como os resultados aconteceram, ficou muito interessante para a Águia do Vale, Vieira. Muito bem. Quarta-feira a gente fala mais sobre São José e Juventus, tá certo? Paulito, para fechar o Hora de hoje, olha só, ontem aconteceu a segunda rodada do Campeonato Joseense de Futsal Feminino 2026, que é considerado aí o maior campeonato amador da modalidade no estado de São Paulo. Com 11 equipes, 10 delas entraram em quadra e uma folgou, né? Porque tem 11 equipes, então sempre uma vai folgar. Nessa segunda rodada tivemos 18 gols em 5 jogos, o que dá uma média de 3,6 gols por partida. Todos os jogos dessa segunda fase foram realizados no ginásio do Morumbi. Vamos ver os resultados? Coloca na tela, Matheus, por favor, para a gente ver. Então tivemos ali ó, a vitória do ADC CTA 3-2 em cima do Freedom, o empate do Ousadia e Alegria, o time do José Sobral, com a Fúria 2-2. Tivemos também a vitória do Geração Independente para cima do Maria Futsal Feminino por 1-0, o empate em 1-1 do Dark Rush contra o Último Pique e o empate em 3-3 do Feras contra o Girls United. Eu fico apaixonado aqui nos escudos das meninas, realmente espetacular. Segunda rodada bastante movimentada, Paulito. Tudo muito bem feito, Vieira, uma média alta de gols e um nível de competitividade enorme, né? E o mais legal de tudo é poder perceber como que a comunidade abraça também. O ginásio estava completamente lotado para poder acompanhar o campeonato desde as 8 da manhã até o final, meio-dia. Em nenhum momento as arquibancadas ficaram vazias e o jogo dentro de quadra super disputado, competitivo. Você vê realmente que as meninas se preparam muito. Então, muito, muito legal esse campeonato, Vieira. Parabéns a todas as meninas, organização, esse campeonato espetacular. A gente vai falar muito aqui no Hora do Esporte. Paulito, grande abraço para você, Paulito. Vamos embora? Partiu, Vieira. Abraço para você, Paulito. Sempre bom tê-lo aqui. Te espero quarta-feira. Com certeza, quarta-feira estaremos firmes e fortes, porque a informação não para, Vieira. Muito bem. Luizão, um grande abraço para você. Nossa, quase que eu dei um croque nele. Um grande abraço para você, o Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final no programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão, em grande equipe, a gente volta na quarta para te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos de São José dos Campos. De minha parte, um grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.